Boa tarde, tudo bem com todo mundo? Vamos hoje para a leitura do capítulo 12 do Evangelho de João. Já estamos aqui na metade do Evangelho, né? Olha só que legal. E agora começa a desenrolar, a gente começa a viver os momentos finais aqui que levam para a crucificação de Jesus, morte e ressurreição. Então, vamos orar, né, para a gente já começar sem delongas aí no capítulo 12. Espírito Santo de Deus, obrigada por estar aqui entre nós, nesse momento de oração, nesse momento de estudo. Que tudo corra de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, que seja tudo feito do Teu jeito, da forma que Te agrada, Senhor. Que todas as palavras, todo o estudo que fizemos aqui esteja de acordo com os Teus ensinamentos, com a Tua verdade, Senhor. Que seja mais um momento de edificação, mais um momento para aumentarmos a nossa fé e o nosso amor por Jesus. Obrigada, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. A gente parou aqui no 12, então, onde Maria unge com unguento os pés de Jesus. Lá no capítulo 11, João menciona já esta história que a gente vai contar aqui. Porém, ela ainda não tinha acontecido, mas como ele escreveu esse evangelho depois, né, da morte de Jesus e ressurreição, então ele fez uma menção lá na frente, né, no capítulo anterior, a respeito dessa história aqui de Maria ungindo Jesus. Porém, o acontecimento em si veio depois da ressurreição de Lázaro. Então, no capítulo anterior, ele, como eu já disse ontem, né, ele comenta a respeito disso, porém, ele não tem a necessidade de seguir uma cronologia, porque no momento em que ele escreveu o Evangelho, já havia se passado alguns anos. Então, por isso ele faz uma pequena menção no capítulo anterior, mas é agora, efetivamente, após a ressurreição de Lázaro, que acontece essa ocasião, tá? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Olha que incrível, né? Quando é que uma pessoa conseguiria, né, que um ente querido seu morresse e, de repente, alguns dias depois da sua morte, você estar ali tomando ceia na mesa junto com ele? É impossível para qualquer ser humano, né? Só Deus pode fazer algo tão sobrenatural assim. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aqui a gente vê uma situação bem nítida daquilo que o Senhor espera de nós, né? Maria pega provavelmente o que era de mais valioso para ela, porque naquela época acredita-se que um perfume, né, que esse unguento de nardo puro era um perfume na época, né, uma essência muito cara, mas muito cara mesmo. Essa essência, vocês vão ver mais para frente aqui, que valia assim 1 ano de trabalho de uma pessoa, né? Então, ela, de acordo com o que aconteceu ali, né, por muita gratidão a Jesus pela ressurreição do irmão dela, ela, sem nem pensar, ela de todo o coração, ela pega aquele unguento e ela unge os pés de Jesus e enxuga os pés dele com os seus cabelos.
Essa é a gratidão, né, que nós devíamos ter por Jesus sempre, sempre, sabe, ouvir e trazer providência para quem o ama, para quem anda com ele, para quem o procura, para quem quer viver um relacionamento com ele mais próximo, né? Maria, a gente tem uma circunstância em que Marta, já até comentei aqui, né, que Marta está lá nos afazeres e fica brava com Maria por causa dos afazeres, mas Jesus diz para ela que Maria estava ali na melhor parte, né? Estava participando da melhor parte. Então ela já tinha esse relacionamento com Jesus, porque Jesus, ela parava tudo que ela estivesse fazendo para dar atenção para Jesus, a devida atenção a Jesus. E logo em seguida ela chora aos pés de Jesus mais uma vez. Então, o irmão dela, sendo ressuscitado por Jesus, pelo próprio Deus, ela não hesita, em forma de gratidão, ela pega provavelmente, alguns já disseram até que poderia ser parte de uma herança dela, porque era algo tão caro, mas tão caro, que poderia representar isso, um patrimônio da pessoa, e ela derrubar aos pés de Jesus, né? Ela derramar sobre ele. E isso era incrível, né? E uma forma de gratidão muito grande, que fica a lição para que nós tenhamos gratidão por tudo que Jesus faz por nós. Então, um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, não adianta, né, gente? O adjetivo vem para a pessoa, né, a respeito daquilo que a pessoa é. Então, Judas, conhecido até hoje pela sua traição, já nessa época demonstrava indícios de quem ele era, né? E os discípulos não perceberam o que ele poderia fazer, mas Jesus já sabia o que ele iria fazer, né? Ele diz assim, então: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? É aqui que a gente descobre quanto custa aquele nardo, né? 300 dinheiros seriam 300 denários. E as pessoas naquela época trabalhavam por um dia de trabalho por um denário. Então imagina, 300 denários é quase o valor de um ano de trabalho de uma pessoa. E ele fica chocado com o fato dela ter feito aquilo em Jesus, ela podia ter vendido, ela podia ter lucrado com aquilo, né? Inclusive, se ela tivesse dado esse dinheiro para ele, né, ele poderia tirar a parte dele, como ele já fazia com todo o dinheiro que entrava. Ele era o tesoureiro, né, o contador ali dos discípulos, mas ele já nessa época roubava, ele furtava ali, desviava dinheiro, né? Então, por aí a gente já conhece a personalidade de Judas. E então ele fica horrorizado, ele fica realmente muito chocado a respeito do que a Maria fez. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Aqui já diz exatamente o que ele fazia, né? Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Aqui a gente já vê, né, que os discípulos, eles já sabiam que Judas, ele tirava dali da bolsa, né, quando ele era tesoureiro. Todo mundo já sabia disso, mas ninguém falava nada, provavelmente porque Jesus não queria que fosse dito, né? E Jesus logo em seguida responde para ele: deixa, para o dia da minha sepultura guardou isto. Ou seja, ali, para vocês verem aqui no comecinho, no versículo 1, diz: Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, ele foi, né, para Betânia. 6 dias antes da Páscoa significa que aconteceu isso 6 dias antes da sua morte. Então, Jesus estava assim, já muito próximo, a uma semana de todos aqueles acontecimentos que viriam adiante,
por isso ele já diz essa mensagem. E continua, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ou seja, ele diz, né, os pobres vocês vão poder ajudar, continuar ajudando depois que eu for, mas o meu tempo aqui está chegando ao fim, né? E aqui no final, né, mostra a curiosidade, porque muita gente não foi até a casa de Lázaro, lá tinha muita gente naquele momento, mas a maioria foi por curiosidade, só para saber se Lázaro estava vivo mesmo. Mais uma vez, um absurdo, né? A gente sendo gente e esquecendo, né, da divindade de Jesus, ignorando por completo essa preciosidade que eles tinham ali perto deles. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Olha só, o fato de Lázaro ter sido ressuscitado por Jesus também fez com que os fariseus quisessem matá-lo, para que aquele que testificava sobre os poderes de Jesus, os milagres de Jesus, ele precisava morrer também, porque aquele tipo de milagre era algo que todo mundo acreditava, né? Todo mundo não, na verdade muitos, porque alguns iam lá por curiosidade, mas outros porque criam em Jesus. Então, quando viam Lázaro vivo, era uma situação que eles precisavam colocar fim também, para que Jesus não fosse maior que eles, né, vamos dizer assim, porque ali eles eram tomados, como a gente falou antes, sobre vaidade, sobre inveja, sobre orgulho, né, estavam bem escravizados no pecado e não conseguiam realmente enxergar que Jesus era o Filho de Deus, e também não conseguia enxergar que eles estavam errados e que diante de tudo que Jesus fazia, era impossível continuar com aquele orgulho dentro do coração e não aceitá-lo como o Filho de Deus, né? E aí terminamos essa parte do 12 e entramos na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E essa etapa aqui do texto, ela também é narrada nos outros 3 evangelhos, tamanha a importância, né? No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então, se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele. É interessante que a gente, vendo essa passagem, a gente lembra logo das cantoras, né? Quando Saul chegou da batalha, que elas cantavam, né? Saul, com a ponta de sua lança, matou milhares, né? E aí depois, quando chega Davi matou milhares, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então, assim, ali Saul já despontou total inveja, total desaprovação, com olhos maldosos para Davi. E aqui a gente vê a mesma situação, porque o povo glorificou a Jesus porque ele ressuscitou Lázaro. Então, eles entoaram cânticos ali também para Jesus, por ele ter
feito, né, a ressurreição de Lázaro, e os fariseus vendo aquilo ficaram chocados e revoltados também, e rebelaram-se também, assim como Saul, porque aquilo afetava intimamente a vaidade e afetava também a autoridade, né, do sacerdote na época. Então era uma afronta muito grande para eles que, assim como Saul, se achavam a autoridade, quando Deus é que deveria ser o nosso soberano, né? A soberania. Voltando aqui, nossa, hoje a internet tá uma benção, né? Hoje, na verdade, essa semana toda, oscilando, mas hoje sim tá pior. Tá bem complicado. Então a gente continua aqui. Bom, eu estava dizendo aqui sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Que a gente pode fazer uma analogia sobre Saul, a inveja que ele ficou de Davi quando cantaram que Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Então, foi o mesmo que aconteceu com Jesus. Ele foi ovacionado pelas mesmas pessoas que depois o perseguiram e o condenaram lá, libertando Barrabás ao invés de Jesus, né? E aí a gente parte para o outro texto do capítulo 12. Alguns gregos desejam ver a Jesus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Já dizendo ali a respeito da sua morte, né? Já estava pré-anunciando a sua morte. Né? A sua morte seria a manifestação da sua glória, e a sua morte é como um grão de trigo, né? O grão de trigo ele precisa morrer, ou seja, ele precisa secar ali, né? Para dar muitos frutos. E é isso que ele já estava prenunciando aqui para os discípulos. E ele continua: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. O que ele diz é a vida humana, né? A vida terrena, aquelas coisas que as pessoas naturalmente gostam de fazer. Quando a gente escolhe a Jesus ao invés das coisas do mundo, obviamente que a gente está escolhendo o caminho certo, a porta estreita, que nos leva para a vida eterna, né? Nossa, hoje tá difícil. Hoje, quando não é internet, é o cachorro. Tem dia que é o carro de ovo. Ai, ai, né? Mas vamos lá, live é assim mesmo. E Jesus continua: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então aqui ele já está falando, né, já deixando dicas de as pessoas que precisariam fazer a obra dele, dar continuidade à obra dele após a sua morte e ressurreição. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Então aqui já percebe-se que Jesus ele já estava, né, no momento de humanidade, já sentindo eu não vou dizer ansiedade, mas sentindo sobre si toda a carga daquilo que viria pela frente, né, de tanta dor, de tanto sofrimento que ele passou. E ele ainda diz aqui: o que eu digo agora? Pai, me salva. Só que foi para isso que eu vi, né? Foi para isso que ele concordou com o Pai em vir ao mundo, para isso que o Pai o enviou para nós, né? Para que ele fosse
glorificado ali através da crucificação, salvando-nos de todos os nossos pecados, livrando-nos da condenação, ressuscitando e deixando para nós uma grande lição de como nós devemos conduzir a nossa vida aqui na terra. E, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Então, assim, Deus falou com ele naquele momento, né? Alguns não discerniram ser a voz de Deus, alguns pensaram que fosse um trovão. Imagina, a voz de Deus deve ser, né? Algo surreal de verdade, né? A voz, a gente tem algumas revelações, a gente tem alguns sonhos, o Espírito Santo às vezes fala com a gente, mas ouvir a voz de Deus deve ser algo realmente muito surreal. Então respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Então ali Jesus está dizendo que Deus veio, né, para falar não por causa dele, mas por amor aos outros também, por quem Jesus havia vindo para se entregar, para nos salvar. E ele continua: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Nesse momento, a força celestial, né, ali da Santíssima Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles conseguiram naquele momento expulsar Satanás, imagina só, né? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E isso é a maior das realidades, né? Porque Jesus, isso tudo aqui prova que Jesus não foi um homem qualquer, como algumas pessoas ainda tentam dizer, porque até hoje o seu nome é glorificado. Nós, ainda entre nós, há pessoas que entregam sua vida a Ele, e a gente tem sempre aqui, como eu gosto de dizer, o Evangelho, as Escrituras estão aqui para provar todas as maravilhas que Ele fez enquanto esteve na terra cumprindo seu chamado, né, seu ministério. E então, assim, ele realmente atraiu e ainda atrai multidões pelo seu nome, pelo seu poder e pela tua misericórdia, grande misericórdia conosco, né? E dizia isso significando de que morte havia de morrer. E aí respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então, assim, eles achavam que Jesus viria e ficaria para sempre, né? Na lei, né? Só que, obviamente, que chegará um tempo em que ele vai reinar sobre a terra, mas esse tempo ainda não é chegado, né? Nessa época aqui, realmente, ele ainda estava cumprindo aquilo que seria a salvação da humanidade e deixar para nós realmente o seu legado, né? A sua justiça, para que testificássemos a respeito dele e pregássemos o evangelho dele a muitas pessoas. Então, disse-lhes, pois, Jesus respondeu a eles ali: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Ele mais uma vez aqui, né, diz que ele é a luz e há tempo ainda para que as pessoas se acheguem a ele, para que mais pessoas creiam nele, porque o tempo está curto, né? Está chegando a hora dele voltar para o reino dos céus, né? Então ele ainda aqui
chama mais pessoas a estarem com ele. Mas ele fala e depois ele já se esconde deles aqui, porque provavelmente ainda os fariseus o buscavam, o procuravam para matá-lo, e como não era chegada a hora, então ele precisava realmente, né, ser bastante oportuno na hora de chegar e na hora de ir embora. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Então, até mesmo essa objeção das pessoas em crer em Jesus já estava nas escrituras através das profecias de Isaías, que os olhos continuariam ali cobertos com escamas, mas o coração sim que devia compreender. Então os que criam nele, criam não pelo que viam, mas pelo seu coração, né? Se convertiam de corpo e alma, de dentro para fora, de verdade, de coração. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Então Isaías já tinha o visto, já tinha se encontrado, se deparado com ele, né? E por isso profetizou a respeito disso aos povos. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Como a gente falou na leitura da cura do cego de nascença, que muitos tinham medo de dizer que criam nele, mas isso não impedia que eles crescem, porque eles criam de coração. Porém, seus olhos estavam fechados, né? Porque o medo deles de serem expulsos da sinagoga foi maior do que a coragem deles em manifestar que criam verdadeiramente em Jesus. Então, ainda seus olhos estavam fechados, embora os seus corações estivessem convertidos. Naquela época, isso era até bastante compreensível, porque as pessoas, vocês logo que passa aqui os evangelhos e a gente entra a partir de Atos, ali a gente já entra em Romanos, a gente começa a perceber quanta gente sofreu, né? Quantas pessoas eles sofreram por crerem em Jesus. Ainda ontem eu estava vendo um trecho daquele filme de Paulo de Tarso, cristãos que foram presos, né? Isso já algum tempo depois, ali por Nero, eles foram presos e Nero fazia um espetáculo com aqueles cristãos, colocando-os no meio da arena para que leões famintos viessem e devoravam-nos assim, com plateia assistindo e achando aquilo o máximo, né? E daí, inclusive, surgiu a ideia dos gladiadores, né? Da história romana, né? Que a gente conhece. Então, é difícil de acreditar, né? Coisas que aconteceram. O profeta Isaías cerrado ao meio, vivo, de baixo para cima, do meio das pernas para cima, sendo cerrado vivo. Paulo de Tarso foi decapitado. Pedro crucificado de cabeça para baixo, né? Na água ainda. Gente, são coisas assim que não tem como a gente acreditar, né, na maldade humana, o nível que a maldade humana chega. Então, era até compreensível que as pessoas não se deixassem, né, o que o medo tomasse conta delas e elas não deixassem que ninguém descobrisse que elas acreditavam, criam em Jesus verdadeiramente, porque o medo era muito grande. Já nessa época muita coisa acontecia para pessoas que criam em Jesus, né? Muitos já eram presos e torturados ali por causa disso. Vê, a própria história aqui nesse momento em que estamos lendo já dizia que eles tentavam matar a Lázaro para que ele não fosse testemunha do milagre que Jesus fez da ressurreição.
Então, a perseguição era muito forte naquela época. Então, a gente não pode nem julgar essas pessoas, porque realmente havia. Nossa, hoje a internet tá demais, viu, gente? Ó, glória a Deus. Bom, mas vamos continuar aqui, né? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, dando continuidade ao porquê que eles não queriam ser expulsos das sinagogas. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E já é a segunda vez que ele diz isso aqui, né? E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O julgamento, como nós já dissemos em uma outra ocasião em que Jesus também repetiu essas mesmas palavras neste mesmo evangelho, a gente vê que o julgamento cabe a Deus. Nem mesmo Jesus julga, Jesus salva, e por isso é o caminho, para que quando chegarmos ao reino dos céus, o nosso julgamento ele seja amenizado, né? Que o nosso nome seja escrito no livro da vida e não estejamos ali no livro da condenação para que Deus nos julgue. Então, por isso é importante a gente entender o papel de cada um, inclusive, não que mais uma vez, né, lembrando aqui, não queremos fazer o papel de Deus, né? O que vem acontecido muito por aí, julgamento em cima de julgamento, né, das pessoas, uns falando a respeito das outras, um apontando o dedo sobre as outras, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque esse papel cabe a Deus. Então nós estamos tomando o lugar de Deus nesse momento. E isso é algo muito perigoso para a nossa salvação. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado a respeito disso, né? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Deus, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Olha o nível de obediência de Jesus. A obediência dele era plena. Tanto era plena que a boca dele só falava a respeito de coisas celestiais, ou seja, tudo aquilo que ele recebia do Senhor, de Deus, do seu Pai, é o que ele dizia para todos os que estavam ali presentes. Então ele não falava nada por si só. Jesus ele não veio para expressar opiniões próprias, ele veio para pregar a palavra de Deus. Ele veio exclusivamente para pregar a palavra do Senhor. Então, nada do que ele fazia vinha contra o que era a vontade de Deus. Ele fazia apenas o que agradava a Deus e ele dizia apenas o que Deus mandava ele dizer. Mandamentos de Deus significa que Deus manda e você obedece. Deus manda e a gente obedece. O Senhor manda e nós obedecemos. Esse é o prazer que Deus tem em nós, que nós sejamos servos fiéis, filhos que cumprem a palavra de Deus, que cumprem a obra de Deus, né? Essa é a vontade dele para a nossa vida, para que nós possamos estar com ele na vida eterna, no reino. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo, falo como o Pai me tem dito, né? Então ele realmente aqui, ele confirma que Deus lhe diz e ele reproduz. Então era isso que Jesus mais uma vez queria dizer ali, dentre todos aquelas pessoas, né? E ainda assim era muito difícil para eles acreditar em Jesus. Vamos fazer o 13, que o 13 é mais curto, e aí a gente termina o de hoje. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, faltavam pouquíssimos dias para isso acontecer, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Né? É muito legal, porque a gente acha que o nosso amor a Deus já é maravilhoso, né? Mas o amor dele, né, de quem nos amou primeiro,
era infinitamente maior que o nosso, tanto que as pessoas ainda não criam nele, ainda criavam confusão a respeito dele, ainda fofocavam a respeito dele, o entregavam para os fariseus e ele amou-os até o fim. Em nenhum momento ele se virou contra aquele povo, aquelas pessoas. E hoje, por causa de um momento, né, aí que a gente vem vivendo ultimamente, que termina dia 30, eu nem quero falar nisso, porque lives e engajamentos têm sido derrubados por causa desse assunto, gente, por incrível que pareça. A gente já vira a cara, né, já bloqueia uma pessoa e tudo por causa de posicionamentos, por causa de julgamentos. E olha Jesus aqui, passando por tudo isso, mas jamais virou as costas para ninguém, ele os amou até o fim. E isso é um grande exemplo para nós de humildade, né? Daquilo que nós devemos ser, de amar ao próximo como a nós mesmos, né? E, acabada a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, então já a profecia já vinha se cumprindo até na função de Satanás ali naquele momento, né? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E olha só, aqui já dá um pulo, né? Já vai lá para a última ceia, né? Para o momento em que Jesus tem aquele encontro com os discípulos, que ele come com eles ali e ele dá as palavras finais a respeito dos últimos momentos de seu ministério para os seus discípulos. E Satanás, nesse momento, já estava em Judas Iscariotes. Então, aquilo tudo que ele já vinha sendo, né, o ladrão de dinheiro ali do ministério, né, deles, de Jesus, ele já abriu a brecha para Satanás, que naquele momento já tomou conta dele realmente, para que ele traísse Jesus. Então, ali, antes até da ceia deles se alimentarem, Jesus tira suas vestes, toma uma toalha e se abaixa. Aí ele pega uma bacia e começa a lavar o pé dos discípulos e enxugar com a toalha que estava amarrada ali na sua cintura. E Pedro então se aproxima dele e diz: Senhor, tu lavas-me os meus pés? E responde Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas você saberá depois. E Pedro lhe diz: nunca me lavarás os pés. Pedro, como sempre, né, querendo ir na contramão, né, mas é na verdade, todo o comportamento de Pedro, né, tudo aquilo que ele fazia é o que a gente iria fazer, né? Não, imagina o senhor lavar meus pés, eu é que tenho que lavar os seus. Então, não era também algo de se julgar, porque nós estando lá naquele lugar, naquela posição, provavelmente a gente diria o mesmo: ah, Jesus, que isso, eu é que tenho que lavar os seus pés. Não o senhor lavar os meus pés, imagina que a gente aceitaria isso de Jesus, né? Porém, continuando aqui, Jesus lhe responde: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Então ele está dizendo que todos ali já estão limpos também, que basta só que ele lave os pés. E por que Jesus lava os pés dos discípulos, gente? Ele deixa para os discípulos uma lição extremamente importante que muita gente às vezes fecha os olhos para ela. Os discípulos dali para frente, eles teriam uma função de autoridade em nome de Jesus muito importante. Eles receberiam o poder do Espírito Santo. A partir dali, a sombra de Pedro passou a curar, gente. Era algo sobrenatural, né? Para entender o poder do Espírito Santo que ficou nos discípulos, né?
porque eles já foram preparados por Jesus para aquele momento, para o ministério deles começar. Eles já eram todos assim cheios do poder do Espírito Santo, poder de cura, poder de libertação, todos aqueles milagres que Jesus fizeram, eles passaram a fazer. Mas Jesus, ao lavar os seus pés, mostrou para eles que, embora eles tivessem todo aquele poder e autoridade em nome de Jesus, eles precisavam permanecer humildes, porque aquele poder não provinha deles próprios, mas do Senhor. Não era eles quem faziam milagres, quem exercia milagres, executava milagres na vida das pessoas, mas o Senhor Deus. E isso é para que ficasse cravado na memória deles o quanto eles precisariam se manter humildes diante de tudo aquilo que ainda viria a acontecer. Então, aqui a gente continua, né? Depois que lhes lavou os pés e tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Ou seja, Senhor e mestre sou eu, a autoridade e o poder eu lhes dou. Mas eu também lhes ensino que, se eu, que sou o Senhor e Mestre, lavo os pés das outras pessoas, me humilho diante das pessoas, me dobro diante das outras pessoas, o que dirá vocês, que são meus discípulos? Então fica para nós a lição, porque muita gente, às vezes, em nome do Senhor, cresce, fica muito grande na internet, se tornam pastores conhecidos, pessoas que ministros de louvor muito conhecidos, e é preciso nos lembrar a todo tempo que Jesus lavou os pés dos discípulos, e nós estamos aqui para fazer o mesmo. Nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Então a gente precisa sempre se atentar a respeito da humildade, porque a vaidade, gente, se ela entra por uma frestinha, é terrível. Eu posso dizer algo para vocês, pessoal, a respeito disso, porque eu fui cantora de banda de orquestra por 8 anos, eu fiz muitas festas, eu fiz milhares de festas com muita gente, né? E fiz festas no Brasil inteiro. Mas assim, aquilo, hoje eu não consigo cantar mais um parabéns a você, eu não consigo cantar mais nada, e quem me conhece sabe e fica, mas como assim? Como que você não consegue cantar mais? Eu não tenho mais voz, e eu tenho certeza que isso já fez parte da minha conversão, porque aquilo representava para mim a vaidade humana, para mim a pessoa que subia no palco ali para cantar, com uma roupa bonita, uma música bonita, e que as pessoas olhavam para mim, pessoa, a cantora Vanessa naquela época. Mas se hoje talvez eu fizesse isso, eu trouxesse aquele histórico, aquela marca que eu tinha antigamente. Então, eu acredito que tudo foi providencial até que Jesus tirasse a minha voz para que eu não ministrasse louvores para Ele hoje, porque isso aqui que eu estou fazendo para Ele hoje é genuíno. Tem dia que eu não posso estar aqui, tem dia que eu estou muito cansada, que eu trabalhei, que eu estou exausta, mas o meu compromisso com Jesus, nesse momento aqui, que 1, 2 ou 3 pessoas apenas assistam, não tem problema, mas eu estou aqui cumprindo aquilo que Jesus pede para nós, que é servir ao próximo, levar a palavra de Deus ao próximo. E talvez se eu estivesse ministrando louvor, isso não estivesse acontecendo, eu estivesse ministrando a vaidade dentro de mim. Então isso é muito importante, e a gente tem sempre que lembrar de Jesus lavando os pés dos discípulos a todo momento, para a gente saber que nós não somos ninguém. Mestre, Senhor é Ele, e o Mestre fez isso, o que dirá nós, né? Então, cuidado com a vaidade, né? Para que ela não nos pegue. O que combate a vaidade é a humildade, e a gente precisa sempre
se apegar à humildade, sermos humildes sempre no Senhor. Amém? Então aqui ele continua, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E aqui ele fala, tanto de nós não somos maiores que Jesus, assim como ele que é o enviado do Senhor não é maior do que Deus, ele é o Filho de Deus. Então ele mesmo nos mostra isso com essa atitude de lavar os pés dos discípulos. E continua, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Como o João Batista lá na frente, né? Que eu falei, gente, o que será que ele está dizendo aqui, né? Mas aqui é assim, Jesus já escolheu os discípulos, quem os recebê-lo, recebe a Jesus. E quem recebe a Jesus, recebe ao Senhor, recebe ao próprio Deus. E é isso que ele diz aqui no final. Porém, tem um ali que não é escolhido dele e que não vai ser recebido por ninguém e que não será o enviado de Jesus e o escolhido de Jesus, e não terá Jesus nele nem Deus nele, que é Judas Iscariotes, que o que come pão com ele ali é quem come pão com ele ali naquela ceia. Como todos estavam comendo pão com Jesus na ceia, eles não conseguiram distinguir quem seria essa pessoa, né? Porque eles estavam sim mais interessados em ouvir o que Jesus dizia e não naquela curiosidade como os outros gentios porque se os gentios estivessem ali, eles já estariam, nossa, qual deles será que é? Qual deles? Vamos tentar descobrir e tal. Eles já estariam naquela empolvorosa ali, né? Naquela dúvida, naquela curiosidade, mas os discípulos não estavam com essa curiosidade, porque Jesus tinha acabado de fazer algo muito assim, muito particular, que os deixou muito constrangidos, né? Que foi Jesus lavar seus pés. E Jesus continua, Jesus prediz que Judas o há de trair. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. Então ele recebeu ali o poder do Espírito mesmo, dizendo, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Aqui João diz a respeito dele mesmo, né? Porque toda a escritura e todo o estudo teológico ao redor disso diz que Jesus ele teve João ali do seu lado e foi João quem deitou, né? Reclinou ali no seio de Jesus. Então ele manteve a humildade nesse momento de não dizer que eu foi quem reclinou no peito de Jesus ali. Não, ele só diz que aquele a quem Jesus amava a respeito dele mesmo, mas ele não ia testificar a respeito de si mesmo. Então ele deixou que outras ocasiões testificassem a respeito dessa ocasião, né? Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Ou seja, Pedro pergunta para João. João, pede para João, né? Pergunta para Jesus de quem ele está falando, né? Para gente poder saber quem é, porque acho que Pedro já queria saber quem é para poder, né, dar um jeito ali na situação. Sabe como Pedro era, né? E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. Então Jesus pega um pedacinho de pão, molha e entrega para Judas. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Olha só, gente, que coisa, né?
a permissão de Deus, né? Satanás já estava ali, Judas já vivia em pecado, então ele já vivia à disposição de Satanás. Satanás já se chegou perto dele, ali no momento em que Jesus começa a dizer o que vai acontecer, né, a anunciar, a prenunciar o que vai acontecer em poucos dias. E nesse momento, com a permissão de Deus, né, porque aquela atitude de Jesus, né, assim como aconteceu com Jó, houve uma permissão. Então, Jesus permite naquele momento que Satanás opere na vida de Judas. E ainda, olha só, Jesus cheio do Espírito, imagina, Espírito contra Satanás ali. Então, Jesus já diz ali para Judas, né? O que fazes, faze-os depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Mas por que Judas sai? Porque Pedro pergunta para João, João pergunta para Jesus, Jesus responde para João. Mas quando Jesus responde para João, antes mesmo que João desse a resposta da pergunta de Pedro, ele já manda Judas sair, porque senão poderia acontecer algo ali de Pedro tentar impedir aquela situação, né? Porque Pedro então saberia o que quem haveria de trair ali seria Judas Iscariotes. Então o Espírito já manda Satanás para ver que Satanás ele é tão derrotado e ele é tão inferior a Jesus que ele se subordina às ordens de Jesus naquele momento, né? Jesus manda ele sair e fazer o que ele tem que fazer. Então, até naquele momento, Satanás, ele se dobra aos pés do Senhor. E é isso que a gente não pode se esquecer. Embora tudo pareça contrário à vontade de Deus, a gente não pode ficar lutando contra, porque no momento oportuno, Satanás, ele se subordinará ao Senhor mais uma vez. Nada acontece sem que esteja no controle do Senhor, gente. A gente tem que pensar que a gente não pode colocar o controle de nada nas nossas mãos, justamente porque Satanás, ele é comandado por Deus. Tudo que ele faz é comandado por Deus. Se a gente vê lá em Apocalipse que existe uma profecia para ser cumprida, isso daí já é plano do Senhor, gente. Então, tudo que o anticristo virá fazer aqui já é plano de Deus, e a gente tem que aprender a entender que se isso, tudo que está acontecendo agora aqui no Brasil for plano do Senhor, a gente tem que parar de querer controlar a situação. A gente precisa entregar o controle nas mãos do Senhor. É Ele quem vai tomar a direção, é Ele quem vai fazer o que tem que ser feito. Então a gente precisa descansar. Qual é a nossa função? Mais uma vez, joelhos no chão, a gente precisa orar pela nação, orar por tudo, porque está tudo no controle do Senhor. E continuemos aqui pregando a palavra do Senhor, amando ao próximo, servindo ao próximo. E isso é o que Ele quer que a gente faça. O restante deixa com Ele, porque essa briga aí, essa briga não é nossa, essa briga é dele, não é nossa. Então a gente precisa se colocar no nosso lugar, ver como somos pequenos, porém o que é grande em nós é a presença do Espírito Santo. Isso é grande em nós e é isso que nós precisamos fortalecer com jejum e oração e fazendo aquilo que agrada a Deus. O restante deixa com Ele, porque a gente querer guerrear batalhas que não são nossas, a gente atrai para nós muita coisa ruim, inclusive maldição, como a gente já via lá no Velho Testamento, que Deus deixa tantas e tantas lições para nós lá a respeito de bênção e maldição. Então, corre lá para
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, para aprender um pouco sobre os mandamentos de Deus, bênção e maldição, sobre o que ele diz, sobre quem desobedece, sobre quem quer ter o controle das coisas, né? Então é importante a gente entender que certas coisas nós não podemos fazer. Está no controle do Senhor, amém? Tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. E as últimas instruções de Jesus aos discípulos começam aqui no 13 e continua no 14. Então eu vou deixar esse trecho para a gente começar amanhã, para não ter cortes, né? Porque senão a gente não dá uma continuidade correta. Então o 14 vai ficar para amanhã junto com esse trechinho e o 15, tá bom? Então essa foi a leitura de hoje. Aqui a gente aprendeu tanta coisa também, né? Sobre a gratidão que devemos ter a Deus, sobre tudo que Ele faz para nós, para quem anda com Ele, para quem crê nele, né? Para quem confia no Senhor, que foi ali Maria, né? Derrubando o nardo puro e lavando os pés de Jesus. Depois a gente aprende, né? Que Jesus, ele nos deixa autoridade, Ele nos dá a autoridade dele para executarmos aqui cura de pessoas, libertar demônios e, enfim, tantas maravilhas que Jesus nos ensina, porém, devemos nos lembrar que o Senhor e Mestre é Ele e que nós devemos ser mais humildes que Ele e seguirmos à risca tudo aquilo que Ele veio e nos ensinou, né? Então é sobre isso, é sobre o controle, quem está sobre o controle de toda a situação é Deus e não nós. Então nós devemos obedecer aí ao Senhor e parar de querer fazer as coisas da nossa maneira. Não é assim que funciona, não é? Olha só lá o que aconteceu, né, com o pastor o André Valadão. Teve que ir à mídia e se retratar publicamente, mesmo que não seja a sua vontade, não seja a sua escolha, a gente sabe disso, mas porque, na minha opinião, ele exagerou, ele foi além dos limites. O que ele estava fazendo foi além. É como se estivesse querendo que as coisas, que nós mudássemos as coisas aqui, e eu volto a dizer, não somos nós. Nós não vamos poder fazer nada se não for da vontade de Deus, é Deus quem faz as coisas. A gente precisa mover a nossa oração para os céus, e aí sim, Deus sabe, conhece o nosso coração, sabe as nossas necessidades, ouve o nosso clamor, e aí sim Ele toma providência. Mas o restante, gente, calma, eu acredito que não é dessa forma efusiva demais que a gente vai resolver. E acabou acontecendo o que aconteceu com ele, algo muito triste e bastante preocupante, eu diria, porque ele pode responder judicialmente, ter que se retratar já é uma situação absurda, né? Imagina ter que falar tudo aquilo. Enfim, como eu sou do meio jurídico, né? Quando vi, eu já logo imaginei, quando eu vi a tela preta, eu falei, já chegou uma intimação para ele lá e provavelmente ele teve que se retratar, porque é isso que acontece. Então não adianta, não são as nossas armas, são as armas espirituais. Vamos usar as armas espirituais que o Senhor nos deixou. Aqui no Evangelho de João, o tempo todo ele está falando sobre as coisas espirituais, sobre o mundo espiritual. Então vamos usar as armas espirituais, porque armas de verdade, a gente não está aqui para usar essas não. Gente, quem usa arma de verdade aqui é quem tem o poder para usá-las, quem tem autoridade para usá-las, é a polícia. E são aquelas pessoas que têm profissões que lhes assegura o direito de utilizar as armas, mas de todo modo não são com essas armas, não é com violência, não é com a nossa boca brigando com pessoas, não é dessa maneira que a gente vai conseguir fazer as coisas. Isso aí a gente está tentando agir
de acordo com a nossa vontade, né? A gente está querendo colocar o controle nas nossas mãos, quando o controle está nas mãos de Deus. Então vamos entregar para Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso líder maior. Ele é aquele a quem a gente confia, em quem nós confiamos, em quem nós entregamos, né? Ontem até eu assisto aquela novela Reis, e ontem ainda Davi disse algo assim muito legal. Ele falou: mas eu não batalho por causa para que as pessoas venham e me vangloriem. Eu estou nas batalhas, eu realizo batalhas em nome do meu Deus, o Senhor dos Exércitos. Então é assim que a gente deve fazer, gente. Vamos agir da nossa maneira, né, para o Senhor, que é a maneira que o agrada, né? Vamos levantar nossas orações a Deus e o restante deixa com Ele. Amém? Então, Espírito Santo de Deus, obrigada por mais essa leitura, por mais essa tarde de ensinamento, Senhor, que enriqueceu as nossas vidas com tudo aquilo que o Senhor tem de bom para nós, com tanto ensinamento, com tanto poder, com tanta misericórdia, Senhor. Nós não somos merecedores de tanto amor, nós não somos merecedores da Tua presença, Senhor, mas mesmo assim, aceita humildemente, Pai, o nosso amor por Ti, aceita humildemente a nossa reverência, aceita a nossa gratidão, Senhor, por tudo que fez por nós, por nos salvar, por nos ensinar, por nos edificar. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo isso. Amanhã estaremos juntos mais uma vez em Teu nome aqui, para aprendermos ainda mais a respeito das Suas palavras com mais profundidade, com mais sensibilidade, que os nossos ouvidos, nossos olhos, o nosso coração possa estar sensível, Senhor, à Tua palavra. Que a gente não tenha um coração duro, olhos que julgam e boca que julga, mas que a gente esteja sempre sensível aos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente, por quem esteve presente, e amanhã é sábado, então amanhã nós não temos leitura, né, nem domingo, mas segunda-feira estamos de volta para que a gente, durante a semana, encerre o Evangelho de João. Então, fiquem com Deus até segunda no nosso estudo, e Deus abençoe a todos. Até lá!